Nesse exercício, a gente tem que responder, a partir do gráfico, as questões aí. E a gente tem na letra A, seguinte. Qual é o domínio e qual é a imagem de f? Eu expliquei para vocês que quando a gente está verificando o domínio, a gente olha para onde? A gente olha para o eixo x. E eu vejo que ele está definido aqui do 1 até o ponto 4, incluindo os extremos. Então, o domínio da minha função f é igual ao conjunto de pontos x pertencente aos reais, tal que x ele é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 4. E a imagem dessa minha função? Imagem da minha função f é igual a quê? Olha, se a gente está procurando pela imagem, o que a gente precisa fazer é verificar o eixo y. E eu vejo que ela vem do ponto 3, e ela está definida nesse ponto, até o ponto menos 1, porque eu estou olhando para o eixo y, não vai colocar 4 lá, hein? O que a gente tem, então? Que a imagem é o conjunto de todos os x pertencentes aos reais. Opa! X não, pessoal, é o conjunto de todos os y pertencentes aos reais, tal que y é maior ou igual a... Opa! Olha eu fazendo cagada. Tal que y é maior ou igual a menos 1, ó, e menor ou igual a 3. Beleza? Na letra B, ele pergunta o seguinte: em quantos pontos o gráfico corta o eixo x? Ora, na letra B, ele corta o eixo x em apenas um ponto. E o eixo y? Também em apenas um ponto. Olha só, e é esse ponto aqui. Ah, você pode pensar, qual a importância em saber onde o gráfico, se o gráfico cruza o eixo x ou não? Muito importante, pessoal, principalmente em cálculo numérico, que é onde a gente começa a ver aplicações de verdade para essas coisas que a gente está estudando aqui. Na letra C, ele pergunta o seguinte: f de 1,7 é maior ou igual a f de 2,9? Bom, aqui eu tenho 1,5, 6, 7. Então, 1,7 está mais ou menos aqui, onde eu fiz o pontinho grandão. E ele pergunta para mim se é maior ou igual a f de 2,9. 2,9 está mais ou menos aqui. Essa análise nem faz tanto sentido, porque olha só, eu vejo que a minha função ela é constante do ponto x igual a 1 até x igual a 3. Ela é constante. E tanto 1,7 quanto 2,9 está dentro desse intervalo. 1,7 está mais ou menos aqui, 1,9 está mais ou menos aqui, então está dentro desse intervalo 1, 3. Então, eles são iguais. Porque a função é constante, então vai ser tudo igual a 3, tá? F de 1,7 é igual a 3 e f de 2,9 também é igual a 3. D. Qual é o valor máximo de f de x e o valor mínimo? O valor máximo de f de x é o valor máximo que ela assume aqui no eixo y. Então, o valor máximo de f de x é 3. Então, 3 é o máximo. E o valor mínimo que f de x consegue assumir é menos 1. Na letra E, qual é o ponto do gráfico que tem a abscissa menos 1? Sempre que a gente fala de abscissa, a gente está falando do eixo x. Abscissa e ordenadas. É assim que eles são chamados, tá? Seguinte, ele está perguntando qual é a abscissa, qual é o ponto do gráfico que tem a abscissa menos 1. Então, para x igual a menos 1, eu tenho o ponto x igual a 1 e y igual a 1. Então, o ponto é x igual a menos 1 e y igual a 1. E na letra F, pergunta o seguinte: o ponto 4 e 1, então x igual a 4, y igual a 1, pertence ao gráfico de f? Não pertence, galera, olha só, era até isso que eu estava achando estranho. O ponto 4 e 1 não pertence. E agora, a letra G. Qual é o valor de x quando f de x é igual a 3? Galera, para isso, basta a gente... Esse gráfico já está bastante rasurado. Para a gente saber qual é o ponto
Qual é o valor de x quando f de x é igual a 3? Olha só. Aqui eu tenho o ponto 3, ou seja, x igual a 3. Basta eu olhar aqui no gráfico. Para x igual a 3, y é igual a 3. Portanto, x igual a 3. Mas x é igual a 3 não só nesse ponto, né? Então, a gente pode escrever assim, ó. F de x é igual a 3 para x maior ou igual a 1 menor ou igual a 3, tá? Beleza, pessoal. Esse é o exercício resolvido. Não esqueçam de se inscrever.